Olá a todos, meu nome é Heinz, da HNZ, e nós estamos aqui discutindo algumas respostas de simulados para o exame de Exim DevOps Master, um exame bastante rigoroso, né, bastante sutil, e esse é o intuito de poder ajudar aos alunos a fazer uma boa prova. Vamos agora à questão 3. Vou ler aqui. As demandas estão crescendo e a equipe está aumentando rapidamente em número e diversidade. A organização está investindo neste crescimento, mas também está tendo dificuldades em aplicar um dimensionamento adequado para utilizar as competências e habilidades em forma eficiente. Você foi chamado a ajudar a implementar uma estratégia de dimensionamento. Qual alternativa poderia ser a melhor solução para esta etapa? Letra A. Focar e incentivar a colaboração entre os diferentes membros com times de uma única função ou especialidades específicas. Letra B. Dividir e manter equipes pequenas para aumentar a afinidade e colaboração. Letra C. Centralizar toda a equipe num time DevOps usando o máximo de diversidade com regras claras de comportamento. E letra D. Analisar e entender os conflitos, determinar a causa raiz e repor trocas de pessoas que tenham menor desempenho. Muito bem. Vamos lá, então, a responder as questões. Deixo aqui alguns segundos vocês aqui para pensar. Muito bem. Então, bom, se vocês lembram em aulas, né, nós tratamos eh, esse, esse ponto aqui, esse tema do dimensionamento, né, a partir de uma referência do livro Effective DevOps, da Jennifer e da Catherine, né, que fala principalmente de cultura associada ao DevOps. Então, e nesse ponto, né, as organizações podem crescer e encolher, e nessa condição onde nós estamos trabalhando mais horizontalmente, né, e não vertical, orientado a especialidades, eu poderia ter mistos de equipes, tanto de uma única função, ou equipes especialistas que são comentadas, né? Em algum momento isso poderia parecer um antipadrão DevOps, né? Porque a equipe deveria ser sempre multifuncional, etc. Então existe, né, essa possibilidade também, que é a alternativa A, que está sendo colocada aqui, né? Focar e incentivar a colaboração entre os diferentes membros com times de uma única função ou especialidades específicas. Bom, a letra A, para quem respondeu e teve essa preferência, já me traz uma contradição. Por quê? Porque um time de uma única função será, por exemplo, um time composto por DBAs, ou um time somente composto por pessoal de rede, de infraestrutura, ou eventualmente composto por somente desenvolvedores em alguma linguagem específica. E faz sentido, muitas vezes, ter equipe de uma única função para abordar uma tarefa particular, por exemplo, uma migração de um componente em uma linguagem Java para uma C++, por exemplo. Então, eu tenho essa possibilidade de construir um time focado, né, chamado de um time de uma única função ou de alguma especialidade específica para resolver, sei lá, uma otimização, uma transformação, um projeto específico de evolução, uma melhoria específica, né? Então, faz sentido, mas não para tratar uma estratégia de dimensionamento, que é o objetivo da pergunta. Então, ela não estabelece como objetivo ter colaboração, de fato, né? Colaboração, estimular uma desenvolvimento de competências, nada disso, porque todo mundo teria, de alguma maneira, um foco em uma especialidade em particular, né? Então, a letra A não seria uma estratégia, uma vez que a organização está crescendo, né? B. Dividir e manter equipes pequenas para aumentar a afinidade e colaboração. Essa alternativa B aqui, já ela é bastante atraente. Por quê? Porque as equipes pequenas, compondo pessoas
novas junto com pessoas já é, que estão trabalhando, já têm a cultura incorporada, faz com que essa osmose de trabalho conjunto, né, possa ser transmitida rapidamente para preservar a cultura que se quer manter dentro da organização. Lembrando que gente que chega nova na organização já vem contaminada com culturas anteriores. Não falo contaminada tanto positiva como negativamente. Ó. Ou seja, pessoas que trabalharam em alguma organização tradicional virão também com aqueles vícios, né, com aqueles medos, com aquelas resistências. E eu quero que uma vez que entrem, né, poder rapidamente calibrar essas pessoas, sensibilizá-las frente ao modelo de trabalho que a própria organização tem. Então, nesse sentido, a letra B parece ser uma candidata forte como resposta a essa questão. Vamos na letra C. Centralizar toda a equipe num time DevOps, usando um máximo de diversidade com regras claras de comportamento. Bom, aqui é, talvez possa ser uma candidata também, mas a gente precisa entender que criar um só time DevOps parece um bando de gente desorganizada, né? Só pelo fato de Dev e Ops trabalharem juntos, né? Em uma primeira abordagem, uma primeira visão, né? Numa primeira aproximação, parece ser uma estratégia condizente, né? Ou seja, muito coerente com o que se define como DevOps, né? DevOps, então, equipes que deveriam ser integradas de alguma maneira desenvolvedores de operação, né? Eliminando as barreiras de resistência, né? Os muros da confusão, né? Que se fala. Mas não é de qualquer forma, não é um bando de gente desorganizada, né? Para conseguir ainda mais máximo de diversidade, né? Ou seja, a diversidade não me gera uma coerência de trabalho, ao contrário, me gera mais atrito, né? Eu tenho resistência, eu tenho pontos de vista diferentes, eu tenho talvez até alguns querendo impor alguma ideia frente a outros, e criando realmente conflitos internos. É, então, a diversidade claramente é aceita, né? Claramente precisam ter regras de trabalho para tratar esses conflitos, mas não será tendo uma só equipe gigante, que é grande, inclusive, sem organização. Então, ela se apresenta como uma solução talvez não tão forte quanto a anterior, né? Vamos na letra D, para quem optou pela letra D, analisar e entender os conflitos. Excelente. Determinar a causa raiz e propor trocar pessoas. Aí já vem a meritocracia individual, né? E nós estamos falando que é discutido bastante em aula, né? A questão da meritocracia individual, muitas vezes não me gera o resultado que eu quero com uma meritocracia de grupo, né? Ou seja, eu quero o meu bônus de organização que se exploda, né? É como a gente observa muito em organizações que estimulam isso, né? Ou seja, ou eu trabalho em grupo ou eu trabalho com uma meritocracia individual, né? Ou seja, eu me destaco, né, dentro da equipe apesar dos outros, né? Isso não é muito bom. E isso não é muito bom, inclusive, porque me gera também os heróis, aqueles que querem se perpetuar, não repassando informação aos outros, né? Então, a letra D ainda me traz uma visão muito tradicional, que não é a visão do DevOps, né? E nessas quatro alternativas, a letra B se destaca fortemente frente às alternativas apresentadas. Então, se nós observamos agora, vamos ver a resposta. Realmente, a letra B é a resposta correta. Espero com isso, né, ter pelo menos ajudado a trazer um pouquinho de teoria, né, na hora de analisar as respostas dessas questões e poderlos, eh, dessa maneira, também ajudá-los a fazer uma boa prova. Meu nome é Heinz, sou da HNZ e estamos aqui nesse esforço de ajudar os alunos e qualquer pessoa também que queira, que fez talvez esse curso anteriormente e queira fazer essa prova que é um pouquinho exigente. Muito obrigado e nos vemos na próxima questão.